aí, pastor, reverendo Samuel, cessou mesmo? Então, eu queria aproveitar já nessa introdução para desfazer alguns equívocos sobre o cessacionismo. O primeiro deles, nós não cremos que todos os dons cessaram. Certo. E, claro, as categorizações, né, desses dons, talvez usemos termos aqui diferentes, mas os dons que são dados à igreja, para a edificação da igreja, para o trabalho e o serviço da igreja, são espirituais. O que nós distinguimos são aqueles dons chamados carismáticos ou extraordinários. Por quê? Porque nós entendemos que eles serviram para um tempo específico e eram temporários. E por mais que não se tenha, e não vai se ter um texto dizendo que os dons cessaram, porque nenhum cessacionista vai defender isso, mas há muitos textos que mostram que alguns dons eles foram para um tempo específico. E aí eu cito especificamente o dom de línguas, o dom de curas, os dons de revelação. Então esses dons, eles eram para comprovar a autenticidade do apostolado, que aquele apóstolo de fato era chamado pelo Senhor, tanto que, por exemplo, Simão o Mágico tenta comprar os poderes e não consegue. E encerrado, então, por exemplo, você pegar Hebreus 2, 13 e 4, vai dizendo assim: e como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, referindo-se aos discípulos. E aí continua, dando Deus testemunho juntamente com eles, com os discípulos, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, eu estou citando só um dos textos, vou citar outros, claro, que mostra claramente que fazia parte da autoridade apostólica manifestar esses sinais. Uma vez que o apostolado ele se extingue, porque ele cumpriu o seu propósito, esses dons também eles deixam de existir na igreja e os demais dons continuam existindo. Outra coisa também, nós cremos que Deus faz milagres, nós cremos no sobrenatural, mas cremos que esses dons, especificamente, eles ficaram na chamada era apostólica da igreja. Uma segunda coisa que é importante citar também, o pastor Elias, ele indiretamente citou 1 Coríntios 13, 8 a 10, quando falou do perfeito, né? Não é a única passagem que nós usamos para sustentar que esses dons, especificamente esses dons que eu citei, eles cessaram. Nós temos outras passagens também que eu pretendo explorar. Outra coisa também, nós não atacamos a pessoa do Espírito Santo, né? Alguns acham que nós diminuímos o Espírito Santo. Na verdade, a teologia reformada em relação ao Espírito Santo, ela vai além de distribuição de dons. Nós cremos que o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos para escrever a palavra. Sim. Esse Espírito Santo, inspirando os autores bíblicos, ele regenera aquele que está morto em seus delitos e pecados, converte o que estava morto, converte para o Senhor, ele ilumina para que entenda a palavra, ele adota, ele justifica, ele santifica, ele nos prepara para o dia glorioso e irá nos glorificar no último dia. Então o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador, ele tem várias ações na vida da igreja. Então nós não atacamos a pessoa. Outra coisa também que eu pretendo aqui provar é que muito se fala que o cessacionismo, ele teve origem ou é fruto do iluminismo. Eu pretendo então citar pais da igreja que mostram claramente que já se discutia sobre a questão, já se falava sobre a questão do fim dos dons, e eles explicam, como Agostinho e outros, que eles serviram para um propósito, mas tendo-se então encerrado esse propósito, eles cessaram e deixaram de existir na igreja. Então eu pretendo caminhar nesse esteio, a gente conversar sobre isso, e claro, são duas posições aqui divergentes, mas somos irmãos em Cristo, e a nossa intenção é explicar para quem nos assiste. Quem é cessacionista vai se identificar com o que eu vou falar, que é a minoria da igreja brasileira, eu tenho consciência disso. Os continuistas vão concordar com o pastor Elias e talvez alguns que ainda têm dúvida poderão tirar dúvida nesse momento conosco. E até mesmo, né, eu acredito que a grande verdade é o seguinte, né, a gente sempre tem a oportunidade, né, pastor Elias, de repensar, né? Eu tô certo, não tô, até onde isso aqui que foi me ensinado é uma verdade, é verdade absoluta, não é? Não é? Então, pastor Elias, eu queria até que o senhor pudesse, lógico, dentro da sua fala, se o senhor achar por bem, porque nós temos dois textos que Paulo vai dizer o seguinte. Um, ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo, pelos quais estáis selados. Ponto. Mas depois ele é mais veemente quando ele diz assim, e não extingais. Ou seja, apagar, não deixar com que ele, de repente, haja, faça. Como é para o senhor que no caso, defende que os dons do Espírito, esse extinguir o Espírito, o senhor podia, para dar uma explicaçãozinha para nós, o que é isso?
Essa expressão de Paulo, extinguir o espírito, ela cabe muito bem para essa visão cessacionista, né? Porque o Espírito Santo, ele distribui dons para a igreja. Há a manifestação do Espírito, através dos 9 dons apresentados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, e que ele, em momento algum, diz que esses dons acabaram, e muito pelo contrário, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 39, ele diz assim, ó, não proibais falar línguas. Então, quando eu proíbo, eu estou extinguindo a ação do Espírito. Parece que ele também fala que quem fala edifica-se a si mesmo. Edifica-se a si mesmo. E ele diz que o dom de profecia é maior do que o dom de falar. É mais importante dentro daquele contexto. Porque se eu estou falando em mistérios com Deus, a pessoa que está sendo edificada naquele momento sou eu. E vale aqui uma nota que o falar em línguas como edificação própria, pessoal, não é um dom do Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo, porque é falar em mistérios com Deus. Porque quando Jesus, ele batiza com o Espírito Santo, ele te capacita de modo sobrenatural a conversar na mesma dimensão do Espírito com Deus. Porque ele fala que quem fala não fala aos homens. Mas a Deus, porque ninguém o entende, porque fala de mistérios. Ai, meu Deus. E quem trabalha essa questão, assim, de uma forma maravilhosa, é Fee, numa obra que foi lançada pela Edições Vida Nova, que é um comentário de 1 Coríntios. Então, quando ele diz assim, não fala aos homens, porque quando ele está falando com Deus, o objetivo não é alcançar os homens, mas é dialogar com Deus no sentido de você edificar a si mesmo. A si mesmo. É mais ou menos aquilo que Judas disse, edificais a vós mesmos. Falando no Espírito em outras línguas, não somente Judas no versículo 20, mas também Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo de número 18, ele incentiva a orar em línguas. Rapaz. Paulo e também Judas. Então, quando Paulo diz, não proibais falar línguas, se você proíbe, ou se ele proíbe, ele estaria contrariando ele mesmo. Quando diz que não é para proibir, e depois incentivar a falar em línguas, em Efésios capítulo 4, versículo 18, e contrariar também o apóstolo Judas, irmão do Senhor, no versículo de número 20. Então ele diz, não extinga, ou seja, deve haver liberdade, é claro que deve haver ordem. Há uma pregação, se a pessoa começar a ficar falando em línguas toda hora, ninguém vai ser edificado, porque as pessoas querem ouvir a pregação. Aquela expressão lá, o sino que tine. Justamente, então ele não conseguirá absorver. Mas com isso ele diz, não proibais falar línguas. Isso eu entendo, se você proíbe, como é o caso do cessacionismo dentro das igrejas, que nem sequer pode dar glória a Deus, né? Então fica complicado, né? Mas eu também, pastor Elias, desculpa até por causa do tempo, mas parece também que há uma certa razão do cessacionista, porque parece que nos próprios dias de Paulo lá já tinha um abuso disso, né? Hoje pior não ainda, tendo né? um certo abuso, então, não tem até uma certa exploração de algo que não existe. Ótimo a sua palavra. Agora, isso é usado, né, no caso do pastor, né? Que é assembleiano e é continuista. Mas é o caso dos cessacionistas. É um dos argumentos que eles utilizam para poder extinguir os dons por conta da distorção. Mas é importante salientar que não são as distorções que fazem a regra. Porque se as distorções fizerem a regra, temos que extinguir o pastorado masculino. Porque o que tem de escândalo hoje de pastor pedófilo e pastor aprontando tanta coisa, presbíteros. Gente, tá uma bagunça hoje, não é em todos os meios. No lado cessacionista tem pastores que dão escândalo, também no meio pentecostal. Então, se a distorção faz a regra, deve extinguir o pastorado. Obrigado, pastor Elias. Reverendo, se o senhor permitir, eu sei que o senhor tem muita coisa para falar, mas até assim, porque que eu perguntei ao pastor Elias e até para o senhor, porque o senhor mesmo disse que algumas vezes vocês são acusados desta extinção do espírito, quando na verdade vocês não fazem isso. Como é que o senhor vê esse não extingais o espírito? Não é, de certa forma, proibir de alguma ação? Eu não sei, a gente queria realmente entender o que o cessacionismo entende disso, como é que é. Porque para os continuistas é que vocês, de alguma maneira, freiam o Espírito Santo na sua ação. Então, vamos lá. Ninguém consegue frear a ação do Espírito Santo.
Venhamos e convenhamos, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele quer fazer alguma coisa, ele faz. Agora, ele não pode atribuir ao Espírito Santo papéis que ele não tem, funções que ele não tem. Outra coisa também é que não há na Igreja Presbiteriana uma proibição, porque não faz parte da cultura reformada a perspectiva continuista. Na verdade, historicamente, de forma mais vistosa, o continuismo ele ganha força de Azusa para cá. Até então, a igreja não tem essa preocupação ou essa discussão. Só para responder essa questão. Então, eu não vou começar a culto lá na igreja dizendo assim, irmãos, ninguém vai bater palma. E o pessoal bate palma, quem quiser bater palma, bate. A gente não vê como sinal de espiritualidade bater palma. Acompanhar, né, ritmicamente os cânticos. Porque aquela palmas para Jesus não tem na igreja PB. Isso é proibido. Tem decisão conciliar de que ninguém pode chegar e falar palmas para Jesus. Ninguém faz isso na IPB. Mas a música ser acompanhada ritmicamente com palmas, fica a cargo de cada um. Se a pessoa quiser ficar com o olho aberto, se ela quiser ficar com o olho fechado, fica a cargo de cada um. Não há proibições. Isso até é um mito. Alguém fala assim, o presbiteriano chegar numa casa, a gente vai campanhando, bate palma para chamar. Não há uma proibição. Presbiteriano... Poxa, agora o teu foi radical, né? Não, o pessoal brinca, eu já vi essa brincadeira na internet. Não tem um jargão que se fala de vocês. Não tem isso, assim. A gente, alguns, na minha igreja, alguns acompanham os cânticos com palmas, outros não acompanham por questão de cultura, de costume, de como foi criado, enfim. Então, no meio reformado, não há uma questão, não pode falar dom. Na verdade, é uma igreja que é cessacionista e aqueles que procuram a igreja presbiteriana ou qualquer outra igreja reformada já procura sabendo que é uma igreja lá não que é há essas manifestações. É porque, assim, quando a gente tenta, por exemplo, as manifestações, e eu não quero entrar no mérito de discutir, porque o pastor Elias é pentecostal, o senhor também, sabe que nem tudo aquilo que acontece nas igrejas é coisa séria. Eu sei que vocês, como pastores sérios que são, e eu vejo, por exemplo, tem aquele rapaz, eu não vou citar o nome dele, mas um jovenzinho agora, que eu vi que o pessoal, tanto reformado como pentecostal, tá batendo no menino, porque ele extrapola. O extrapola, né? Então, assim, o inglês meio... Eu sei que até o extrapolar vocês não concordam. Então, assim... É porque é caso a caso. Eu queria entrar nos conceitos para não entrar nos exemplos. Sim, falando ainda da questão aqui, por exemplo, falando dos dons de ensino, né? Foi usada a expressão, né? Admoestar, exortar e consolar. Eu queria olhar especificamente, e eu vou abordar o Efésios 2:20, por quê? Porque Efésios 2:20, quando ele vai tratar sobre o fundamento da igreja, ele fala o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou dos profetas e dos apóstolos, não faz diferença a ordem. E aí, a partir disso, então, quando ele chega em Efésios 4, verso 11, ele está dizendo que há dons de ensino, não somente de apóstolos e profetas, que já foi citado como fundamento, mas além desses dois, há outros dons. A preocupação de Paulo é enfatizar que não recaía sobre os apóstolos apenas o papel de ensinar, porque haveria um momento, ele está à beira da morte praticamente, que ele não estaria mais presente e outros precisariam ensinar. Ele já falou sobre isso em Atos, lá em Mileto, quando ele se dirige à igreja também de Éfeso, lá os presbíteros de Éfeso, dizendo que eles tinham que zelar pelo rebanho de Cristo, porque penetrariam no meio deles lobos vorazes, aproveitando ali a ausência de Paulo, que não poupariam o rebanho. Então a preocupação de Paulo em Efésios é dizer o seguinte, foi posto o fundamento, profetas e apóstolos. Mas a partir daqui nós teremos mestres que ensinarão, pastores, nós teremos evangelistas, há outros papéis que suprem a lacuna ou a ausência do apostolado e do ofício profético. Que esse ofício, ele apontava para Cristo, uma vez que Cristo vem, esse ofício, ele cumpre o seu papel. Cristo, ele é o supremo profeta. Ele é rei, sacerdote e profeta. Mas olhando para o texto, por exemplo, de 1 Coríntios 14, que foi citado, o próprio texto, e só para deixar claro, a gente pode discutir qual era a natureza do dom, mas um cessacionista crê que houve um dom de línguas. Nós entendemos que eram idiomáticos e missionários. E o pastor Elias sabe disso, que essa foi a primeira visão pentecostal foi essa, que o dom de línguas ele era um dom missionário, ele era um dom idiomático. Uma segunda leva dos continuistas que entenderam que talvez fossem línguas sobrenaturais. Então nós entendemos que houve um dom de línguas, ele era idiomático. Mas veja o que é que Paulo fala, e muita gente cita só o começo do verso 1 e não cita o resto. 1 Coríntios 14, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. E aí o senhor citou, né, a edificação, exortação e consolação,
ele vai dizer no verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala outra língua, edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Quando você vai lá na frente, ele ainda tratando sobre o tema, no verso 22, ele vai dizer o seguinte, de sorte que as línguas constituem um sinal não para crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então veja, ele continua, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis louco. Então Paulo, ele está deixando bem claro que se fosse procurar um dom, seria o dom de profecia, não o dom de línguas. E a minha preocupação hoje em dia, e eu não tenho que dar pitaco na igreja de ninguém, é que há uma ênfase demasiada ao dom de línguas. Eu não sei se todas as denominações fazem isso, mas várias denominações pentecostais, inclusive, atrelam o chamado pastoral, ofícios na igreja, ao dom de línguas. Se não tiver esse dom, não pode exercer. E aí é um contraponto com o que Paulo fala em 1 Coríntios 12, que diz que Deus dá dons conforme a vontade dele. Para uns ele dá um dom, para outros ele dá outro, porque nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é boca. Então, se eu disser que o revestimento do Espírito Santo é obrigatoriamente o dom de línguas, eu estou dando ao dom de línguas um status que nem Paulo deu. Então, inicialmente, essas são as minhas preocupações, mas volto a dizer, eu não dou pitaco em igreja continuista porque eu sou um pastor cessacionista. Da mesma forma que o contrário também não acontece. Um continuista não vai querer dizer, dar pitaco lá. A igreja está lá. Alguém que chega sabe que é uma igreja cessacionista e por isso que a gente não impede nem proíbe ninguém. Quem chega lá já chega entendendo a doutrina da igreja. Já sabe que aquela é a forma. Que é a forma. Então, e se está lá, tem que respeitar a fórmula que é. Mas o pessoal tem irmãos que dão glória a Deus sim na igreja. Agora não fica o tempo todo atrapalhando o culto, né? Porque a de convívio, eu já fui pregar na igreja pentecostal, quando eu era seminarista, que eu não conseguia completar a frase. Porque os irmãos davam lugar mesmo. Então tu tava cheio mesmo, hein? Não. olha reformado só. Tô brincando. Os grandes Parece que o senhor seria um grande pentecostal. Porque olha, sensacional. Mas se você olhar grandes avivamentos da história, boa parte deles, não vou dizer todos, para não ser injusto, mas boa parte deles eram avivamentos reformados. Boa parte, até pela questão do tempo histórico de existência do movimento. Olha, pastor Elias. Bom, vamos lá. Parece que te apertou. Parece, ainda bem que o senhor disse parece. É importante salientar que de todos os dons espirituais descritos em 1 Coríntios capítulo 12, que são 9 em 1 Coríntios capítulo 12. Certo. Dos 9, 7 estavam presentes no Antigo Testamento. 7 desses dons. E eu não me lembro se anterior a Abraão ocorre milagre, mas parece-me que é a partir de Abraão que acontece o primeiro milagre. E o primeiro milagre é que Abraão era estéril. Estéril não. A mulher dele era estéril. E ele é avançado de idade. Ele sofria de disfunção erétil. E ele já estava com 99 anos e não podia ter filhos. E Deus cura ele da disfunção erétil e cura o ventre de Sara também. Então nós vemos que houve uma cura simultânea, tanto de Abraão, que precisava ser curado da disfunção erétil, porque não adiantava apenas Sara ser curada. Depois nós vemos os milagres seguindo. Por exemplo, palavra do conhecimento e palavra de sabedoria, presentes na vida de José. Ao ouvir o sonho de Faraó e dar a interpretação e ainda fazer uma previsão para o futuro daquilo que iria acontecer. Não somente do Faraó, mas também dos 2 presidiários que com ele estavam. Então nós vamos ver depois a fluência maior. Então veja que antes mesmo do derramamento do Espírito, antes mesmo da necessidade de ser realizado um grande milagre lá no Egito, porque eles enfatizam apenas que na época de Moisés, de Josué, período dos juízes, é que tinha um milagre. Mas antes mesmo já tinha milagres. E dizer assim, que porque os milagres não são frequentes, então eles cessaram, isso não é uma verdade. O Senhor Jesus, enfaticamente, ele disse, na época de Elias, havia muitas viúvas, mas ele visitou apenas uma e ressuscitou o filho dela e solucionou o problema de escassez que havia naquela região. E essa viúva nem sequer era de Israel. O caso de Eliseu. Havia muitos leprosos nos dias de Eliseu. A coisa se repete na história. Se repete. Não significa que eles cessaram, mas na época de Eliseu, apenas o Naamã
foi curado da lepra. Por que não curou todos os leprosos? Visto que mesmo nos dias dele tinha 4 leprosos na porta da cidade. Mas ele curou Ramã, ou melhor, Naamã, que nem sequer era de Israel, e deixou de curar os 4 que estavam lá na porta da cidade, no capítulo 6 e capítulo 7, que envolve o mesmo contexto de Eliseu. Paulo, que havia o momento da grande influência, ele da grande propagação dos dons, ele escreve para Timóteo dizendo o seguinte: Timóteo, não beba somente água, mas usa um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas constantes enfermidades. Por que não curou o moço? Aí ele escreve uma outra carta dizendo: eu deixei Trófimo doente em Mileto. Quer dizer, os dons ainda estavam agindo. Estavam, mas não eram essa frequência como é descrito. Mesmo na época de Jesus, ele deixou de realizar muitos milagres na Galileia, e ele diz o porquê? Por causa da incredulidade. Por que ele não... Porque um dos argumentos, eu não quero aqui citar o nome, senão o reverendo vai ficar sensível. Mas é o tio Nico, né, mais conhecido. Ele falou: nós não podemos dar vazão para o continuismo, visto que naquela época as pessoas não precisavam ter fé. A cura acontecia independentemente da fé que elas esposavam. Isso não é verdade. Por que o Senhor Jesus não realizou estas várias curas? Porque não havia fé naquelas pessoas para que elas fossem curadas. Então, cobrar isso, dizer, não, todo mundo era curado, isso não é verdade. Não é verdade, nem todo mundo era curado. Então, os milagres começam no Antigo Testamento. Outro detalhe interessante, os milagres não é somente pelos apóstolos. Havia os apóstolos, antes de Paulo ser apóstolo, havia um diácono que realizava curas, milagres. Qual é o nome dele? Você lembra? Filipe. Saiu do colégio apostólico. Não sai, ele era diácono, era um diácono helenista, porque já havia o corpo diaconal na igreja de Jerusalém. Esse novo corpo do capítulo 6 é um grupo para atender às necessidades das viúvas helenistas, que estavam reclamando porque estavam sendo preteridas em benefício das viúvas hebreias. Parece que o líder disso aí é o tal do irmão Estevão lá, que é... Ele faz parte desse novo grupo que são 7 diáconos. E desses 7 nós temos Filipe realizando curas, e ele era diácono, que depois é promovido a evangelista. Mas como diácono, ele está realizando curas e maravilhas. As filhas de Filipe profetizavam, Ágabo profetizava. Então dizer que isso era algo restrito aos apóstolos não condiz com a veracidade do texto bíblico. Pastor Elias, o senhor pode me falar rapidamente qual o tipo de profecia que tanto o Ágabo quanto as filhas de Filipe, porque diz que elas eram, mas nós não temos relato de nenhuma ação delas, de uma profecia clara delas ou de uma fala. Bom, isso era... Eles eram profeta, como no caso do Antigo Testamento, ou o próprio Jesus, ou elas tinham um dom que expressava a profecia? Podemos distinguir 3 ou 4 casos aqui. O primeiro caso, profeta no Antigo Testamento. Nem sempre um profeta era alguém que era eleito como profeta por Deus. Abraão é profeta. Enoque, nem todos sabem, mas era profeta. Mas ele não foi eleito como profeta, e nem tampouco Abraão, mas era profeta. Davi, ele agregava na sua pessoa os 3 ofícios da época: rei, profeta e sacerdote. Então havia profetas que surgiam de repente, havia profetisa, como é o caso, se eu não me engano, o nome dela era Uda. Havia tantos profetas, Jeremias, por exemplo, era um profeta novo na época de Josias, mas Josias manda eles buscarem a vontade de Deus, e quando chegam nas cidades baixas de Jerusalém, encontra lá a profetisa que vai apresentar para eles o projeto de Deus. Havia uma mulher, profetisa. Havia Miriam, que era profetisa, profetizava no Antigo Testamento. Agora, havia profeta como ofício levantado, havia escola de profeta. Havia escolas de profeta. Na época de Elias, por exemplo, o Senhor diz: olha, igual você, eu tenho 7.000. Na época daquele moço do Obadia, que significa servo de Yahvé, ele escondeu 100 profetas, 50 num local e 50 em outro. Agora, no Novo Testamento, o último profeta com essa carga, com esse cargo, você tem o primeiro que terminou, que é João Batista, mas não podemos excluir Jesus, porque Jesus era profeta.
Morreu João Batista, mas fica um verdadeiro profeta, que inclusive foi profetizado por Moisés. O Senhor nosso Deus levantará um profeta igual a mim, e vocês irão ouvir. Quem é? Jesus. Então, naquela classificação, João Batista é o último, mas Jesus, ele é um caso excepcional, porque ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e vem a representar uma outra realidade. Agora, no Novo Testamento, temos profetas com ofício profético? Não, mas temos profetas nos moldes daquilo que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. E eu penso que estes profetas, por exemplo, na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e mestres. Profetas nos moldes do Antigo Testamento, com os quais as pessoas iam consultar? Não, mas eram profetas usados por Deus. Agora, no que diz respeito aos dons espirituais, dons de profecia, todos podeis profetizar. Agora já não é mais exclusividade de um ou outro que Deus, mas é todos podeis profetizar, ainda que nem todos profetizam. Então, todos podeis profetizar como? Dom de profecia. E esta profecia, não me engane, que seja pregação. É pregação preditiva, prognóstico do futuro, como foi o caso de Ágabo, como era o caso das filhas de Filipe, que apesar de não estar registrado as profecias que elas realizaram, mas eu creio na inspiração plenária e verbal das Escrituras, que se a Escritura, através de Lucas, está registrando que elas profetizavam, é porque elas profetizavam. Então havia essa profecia. E havia esses dons proféticos. Agora a profecia, eu profetizo quando eu quiser? Não. É segundo o Espírito, segundo a necessidade da igreja, porque a necessidade, a profecia é dada de acordo com essa necessidade. Mas eu queria só finalizar dizendo o seguinte, falando sobre variedade de línguas e as línguas que a gente chama de estranhas, apesar do estranha não está, mas dentro do contexto são estranhas, porque quem está ouvindo não está entendendo. Se eu não estou entendendo, então para mim é estranho. É estranho. Neste caso. As línguas que Paulo fala, ele aborda dois tipos. Primeiro, dons espirituais. Segundo, o resultado do batismo com o Espírito Santo, que é uma capacitação sobrenatural para você falar em mistério com Deus, onde você edifica-se a si mesmo. Se é para edificar a si mesmo, não pode ser variedade de línguas, porque a variedade de línguas não foi dada com essa finalidade. Foi dada com a finalidade de edificar a igreja. Então já mostra a distinção entre os dois dons. Ai, meu Deus do céu,